Ezequiel, a gente conhece ele de longas datas. Ele é membro da Igreja Batista do Vale, muito tempo lá com o pastor Adair. Conheço, né, desde quando ele estava aqui na Assembleia aqui embaixo. Temos uma aliança aí de muitos anos. Eu sei que Deus assentou uma palavra poderosa no coração do irmão Ezequiel. Vai falar com você nesta noite. Vou aproveitar que você está aqui em pé, vamos abençoar a vida dele, porque Deus, nós queremos abençoar o irmão Ezequiel, ó Deus. Eu sei, ó Pai, que o Senhor escolheu este homem desde o ventre da sua mãe para uma obra e para um chamado excelente, meu Deus. E eu sei que ele está aqui nesta noite, ó Deus, porque estava na agenda dos céus para ele estar aqui conosco, ministrando uma palavra que venha, Pai do céu, fresquinha aos nossos corações. O Senhor tem uma palavra rema e vai usar o teu servo como um vaso frágil, mas que, Pai, tem a excelência do poder de Deus sobre a sua vida, Pai. Usa o teu servo nesta noite. Nós assim abençoamos esse momento tão especial na tua presença. Glória a Deus. Graças a paz, queridos. Amém. Deus sentar. Obrigado pela recepção. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês e dividir um pouco desse momento, né, tão especial, a presença do Senhor Deus na nossa vida, né? Eu fico feliz por ver que toda vez que eu venho aqui, a igreja ela está um pouco mais lotada, né? Então daqui a pouco tem que ter 2 cultos, 3 cultos, até sair a Catedral dos Povos ali na Dom Pedro, né? Glória a Deus, queridos. Amados, eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo, Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2, do 1 ao 7. Eu vou ler esse texto aqui e eu queria que você prestasse atenção num vídeo que eu vou passar logo depois que eu acabar de ler aqui esse texto. Esse vídeo aqui, ele na verdade faz parte da mensagem que eu vou ministrar, e ao mesmo tempo ele é uma prestação de contas da minha ida a Cuba, lá em Havana, em Santiago de Cuba, em Guantánamo, né? E o que vocês vão ver ali, os presentes que nós demos, os instrumentos, a alegria dos irmãos, as vidas que se renderam, tudo que vocês vão ver ali é fruto da sua vida. Amém, querido? Que vocês ofertaram na minha ida lá para Cuba, né? Então, Deus usou a sua vida para abençoar a vida da igreja cubana, né? E vindo para cá, eu fiquei feliz com a notícia lá em Cuba. O presidente Barack Obama dos Estados Unidos estava indo lá para Havana. Eles estão cada vez mais reatando os laços, quebrando o embargo, e tudo isso que está acontecendo é a resposta da igreja cubana. Uma igreja que não para de crescer, uma igreja onde as pessoas chegam na porta do pastor, o pastor já em casa, à noite depois do culto, batem lá e falam: pastor, o que é que eu preciso fazer para seguir neste caminho, porque eu quero também seguir esse caminho. Uma igreja de apartamentos, porque não se pode construir, ainda não se pode construir templos, né? Mas da maneira como está indo, logo mais os templos serão construídos e serão pequenos, porque o governo não tem a mínima ideia da quantidade de evangélicos que existe nos bastidores da igreja cubana. Eles não têm a mínima ideia. Vocês vão ver uma igreja que eu preguei aqui, uma igreja que funciona num apartamento, no 3º andar, no 4º andar de um edifício. A Quinta Igreja Batista de Guantánamo, 126 membros, funciona num apartamento. Pastor, negócio incrível. Olha, já vi Deus multiplicar, conheço a multiplicação de pães, né, de peixe, transformar água em vinho, mas multiplicar o espaço físico para caber 120 membros foi a primeira vez que eu vi lá em Guantánamo, quando estive, né? Mas Deus faz assim, e a igreja lá vai crescendo, que é uma beleza. Então abra comigo aí Apocalipse 2, versículo 1 ao 7. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso, aquele que tem as 7 estrelas em sua destra, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, diz isto:
Eu conheço as tuas obras, teu árduo trabalho e paciência, que não podes suportar os maus, e provastes aos que dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Sofreste, tiveste paciência, trabalhastes arduamente por amor de meu nome, e não esmoreceste. Mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pois, se não venho imediatamente a ti, e tirarei o teu candeeiro de seu lugar, se não te arrependeres. Mas tens visto que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, que ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, a qual está no meio do paraíso de Deus. Pode passar o vídeo, por favor, irmã. Se reclama o 47, porque você não andou nesse ônibus aí, viu? Isso aí é banco de ferro. O farol levar uma almofada e eu não levei. Me arrependi. Do pastor Enio em Havana. Tem a segunda igreja batista de Guantánamo, o infantil. Obrigado por esse gesto amável. Nós estamos emocionados, mais emocionados com a igreja. Isso é a resposta aos nossos corações. Eles não tinham um teclado. Estão felizes por isso. Obrigado por vocês se deixarem usar por Deus, igreja brasileira.
pessoal de música, do Distrito Antão. Cuba retribuiu orando pelos brasileiros. Primeira Igreja Batista, Segunda Igreja Batista, Palenca da Terra, São Rusto, Quinta Igreja Batista. Foram dias intensos. O Senhor nos usou de forma poderosa ali. Isso que eu fiz, não podia fazer. Abordar um cubano na rua, falar do Evangelho e orar por ele. Nesse momento eu estou fazendo uma oração no meio da rua por um cubano, é que eu não baixei a câmera. Ele está com um papel desse tamanho, esperando o porquinho dele se alimentar para ele matar o porquinho. Convidou a cunhada dele. Aqui de Igreja Batista, aqui no apartamento. Esse é um pastor. Pastor novo. Dedicado 100% na obra. Para tentar agora contar com as pessoas que vêm aqui, orar por a gente, contribuir com a gente. 18 andares, não tem um elevador, já tem a igreja no quarto andar. Nesse momento que ele está orando, por reverência, prospera um pouquinho para acabar de orar nesse momento. Você nunca viu na igreja clandestina, está aí. Como funciona? Isso aí é na sala do apartamento. Sala, cozinha, lavanderia, quarto, sacada, tudo cheio de gente. Você não vê um humano triste, chateado, porque está sem dinheiro, porque está escravizado. Olha para o semblante dele, vê se tem algum triste aí, querido. Departamento infantil. Aquilo ali na parede é a cama de casal. A gente levanta a cama e troca as cadeiras para as crianças estudarem. Porque eu não entendi o nome dele. Eu falei, fala bonito e belo. Eu estou voltando na igreja. Meio transporte gostoso.
coberto, os irmãos não ficam mais ao relento do lado de fora. Agora ficam protegidos nessa estrutura de madeira. Quem está me levando é o pastor presidente, pedalando na garupa dele. Só a graça de Deus, viu? Ele não se importa em pedalar e chegar suave nele, não, viu, querido? Porque lá é calor mesmo, extremo. Mas o importante é chegar e compartilhar momentos como esse. Três vidas se renderam ao Senhor nessa noite. Para chegar nessa igreja, ele tem que cruzar um riacho. Eu estava no caminhão, mas os irmãos cruzam a pé. Os irmãos tiram o sapatinho delas, os irmãos arregaçam a calça e cruzam no rio. Enquanto ele está assim, tranquilo, dá para passar. Só tem que orar para não chover. A gente não orou, choveu. Então ia acontecer naquele dia. É impressionante a disposição dos irmãos para irem para a igreja, mesmo com essa dificuldade. Todos nós depois do rio, mas a igreja fica lotada de gente. Lotada. Choveu, ficamos 3 horas esperando baixar o rio. O trator tentou passar, voltou, nada acontece por acaso. Ficamos 3 horas, nesse dia uma médica cubana que estava fazendo serviço lá nas montanhas, teve que se abrigar no nosso caminhão e foi evangelizada por nós. Deus sabe o que faz. Reclama da sua igreja, que tal você congregar uma igreja assim como essa? Glória a Deus. Vai se der a luz aqui. Bom, eu resumi, foi um resumo, mas glória a Deus pela sua vida que contribuiu, que incentivou, né? Não perca de vista a Cuba. Sempre que você for orar, ore por Cuba, né? As portas estão se abrindo, o evangelho está crescendo, muitas coisas Deus vai fazendo ali naquele país, e eu creio que Deus vai abrir as portas e os passaportes cubanos serão entregues. Eu vou trazer cubanos aqui, pastor, para testificar o que Deus fez na vida deles lá. Amém, queridos?
Orem por mim. Mês que vem, provavelmente está indo para Lima, do Peru. Deus é tremendo. Lá no meu trabalho, o meu chefe me colocou como responsável por uma equipe da América Latina. Então eu vou viajar para Chile, para Peru e para toda a América Latina aí. Se foi usado por Deus ou não, não sei, sei lá o que aconteceu. Só sei que posso garantir a você que essa oportunidade que está me sendo franqueada, eu não vou desperdiçar. O Evangelho de Cristo vai ser disseminado em toda a América Latina por mim, em nome de Jesus Cristo. Bom, nós lemos um texto aqui de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 a 7. E eu queria dar um tema para a mensagem de hoje, de volta ao primeiro amor. Amém, queridos? De volta ao primeiro amor. Bom, hoje nós vivemos num período de um evangelho onde as pessoas são caçadoras de milagres. As igrejas estão cheias de pessoas que vão até ela, procuram os templos religiosos, não para buscar Deus, não para se render a Ele, não para entregar a sua vida a Ele, mas elas procuram um templo religioso porque elas estão em busca de um milagre e não do Deus do milagre. É muito comum nos chamados das igrejas neopentecostais trazerem o slogan: vem aqui e todos os seus problemas serão resolvidos. É muito comum nos chamados televisivos das igrejas neopentecostais modernas nós ouvirmos os convites das pessoas dizendo assim: olha, antes eu era assim, agora eu sou um cara muito rico. Onde a riqueza, onde a cura, onde as coisas miraculosas, elas são o motivo que as pessoas que estão sentadas na sua casa vendo televisão, que elas falam assim: olha, eu acho que eu vou nessa igreja. Eu vou nessa igreja porque eu estou mal financeiramente e eu quero melhorar também, como esse camarada melhorou. Caçadores de milagres, pessoas sem compromisso com o verdadeiro evangelho. As igrejas estão cheias de pessoas que buscam o milagre e não o Deus dos milagres. Existem umas estatísticas que diz que 90% das pessoas que frequentam uma reunião de uma igreja evangélica no domingo à noite, 90% das pessoas elas vêm com motivação errada, com motivação equivocada. Por que você está na igreja? Eu estou indo porque eu preciso ir. Mas precisa ir por quê? Preciso ir porque minha vida precisa melhorar. Por que você vai à igreja? Meu pai, minha mãe vai, eu vou também. Por que você vai à igreja? Aprendi desde pequeno que eu tenho que ir para a igreja. Por que você vai à igreja? Eu vou na igreja porque eu perdi emprego, estou desempregado, eu preciso de emprego. Por que você vai na igreja? Eu vou na igreja porque eu estou mal de saúde, a minha saúde precisa melhorar. Apenas 10% que vão responder: eu vou na igreja porque eu sou um pecador, porque eu estava condenado à morte, porque eu estava destinado ao inferno, mas Cristo Jesus morreu por mim, perdoou os meus pecados e eu devo buscá-lo. Não importa se eu tenho ou não tenho condições financeiras, não importa se eu tenho que atravessar um rio, como muitos lá em Cuba atravessam, não importa se eu tenho que andar a pé, não importa, a minha condição financeira não tem nada a ver com a necessidade de eu buscar o Senhor. Tenho que buscá-lo, porque eu sou um pecador, eu preciso dele para não ir para o inferno. Vivemos uma era do cristianismo pop, da balada gospel, do arrocha gospel, do funk gospel, do show, dos holofotes. Ser evangélico, ser gospel, é ser legal, não é mais careta. Agora é legal, para a igreja vai ter um som lá, da hora, a linguagem dos jovens, né? Frustrei. Uma vez eu pegar numa igreja e eu preguei e eu falei sobre ritmos, né? E eu frustrei muita gente ali, porque as pessoas querem usar o ritmo na ideia de dizer que todo ritmo é de Deus, é do céu e pode qualquer coisa, inclusive o funk.
Eu não creio assim. Eu não creio assim. O dia que o Evangelho precisar de uma estratégia sonora para atrair o pecador a Cristo, eu rasgo a minha Bíblia. O dia que o Evangelho precisar de uma balada para atrair as pessoas, aquele que é o nosso único e suficiente Salvador, eu saio da igreja. O dia que o Evangelho precisar de uma forcinha, de um ritmo do arrocha, do funk, para trazer o pecador à igreja, o dia que isso falar muito mais alto do que o Evangelho de Deus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, o dia que esses sons forem mais eficientes do que a sua palavra, eu saio da igreja. O Evangelho de Cristo não precisa de modismo para atrair o pecador a Cristo. A sua palavra é suficiente. Vivemos em uma época onde o ritual, os dogmas, as cerimônias são mais importantes do que as pessoas. Seu vizinho está passando mal, não posso socorrer por igreja. Mas ele precisa de uma força. Eu sinto muito, mas agora, a hora que eu tenho que cumprir a vida religiosa. Lembra do bom samaritano? Estava lá um homem que foi assaltado no caminho. Passou lá o sacerdote. Olha, sabe o que era o sacerdote? Era um líder religioso. Viu o homem lá no caminho e passou de lá e foi embora. Passou o levita. Sabe o que era o levita? As pessoas que eram serviçais na casa do Senhor, que preparavam os utensílios para o culto do Senhor, e viu aquele homem ali jogado no chão e passou de lado e foi embora. Passou um samaritano, um homem que para os judeus era o homem mais impuro que existia. Essa parábola que eu estou contando para vocês, quem contou foi o próprio Cristo Jesus. Passou um samaritano que não era religioso, que não era seguidor das leis. Ele viu aquele homem ali, pegou aquele homem, jogou no seu carro, levou até o hotel, pagou e falou para o cara do hotel e do hospital: olha, cuida dele, está aqui o dinheiro adiantado, na volta, quando eu voltar, se faltar alguma coisa eu cubro. Cuidou daquele homem jogado no chão. Jesus perguntou: quem foi o próximo desse homem? O líder religioso? O serviçal da igreja? Não, foi o bom samaritano. O bom samaritano foi As pessoas hoje em dia valorizam muito mais os dogmas, os rituais, do que pessoas. Vivemos em uma época de um cristianismo da zona de conforto, da segregação, uma época onde as pessoas não querem perder tempo em tratar do caído, do moribundo, do alcoólico, do drogado, do viciado, do pobre, do órfão, do morador de rua. Olha, se for cheiroso, se for limpinho, se for educado, se for bonitinho, eu quero essa pessoa perto de mim. Do contrário, eu não tenho tempo a perder, eu não tenho condições de cuidar. Olha, Lucas capítulo 19, verso 10, Cristo diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mateus 1, 11 e 5, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. Se Jesus estivesse hoje aqui presente em carne e osso, Ele não estaria no meio dos lindos e cheirosos, da fala bonita e eloquente. Ele estaria procurando na rua um morador de rua para sentar do lado dele e compartilhar a restauração de vida. Jesus estaria onde estão as prostitutas para dizer para ela: para de fazer isso que está fazendo. Ele iria de encontro com o povo rejeitado, como ele foi lá de encontro com a samaritana. E ele pediu para a samaritana: me dê de beber. A samaritana: olha, você não sabe quem eu sou. Eu sou uma samaritana e você é judeu. Como é que você, sendo judeu, fala com uma samaritana? E Jesus olhou para ela: minha querida, se você soubesse quem está lhe pedindo água de beber, você que pediria a ele água, ele te daria, e você nunca mais teria sede. E no final ainda falou: olha,
vai lá, volta o teu marido, olha, mas eu não tenho marido, certo? Bem, você não tem, você teve 5 e faz o seguinte, volta lá para o teu marido e reconcilia a tua vida e vem aqui novamente. Jesus estaria em busca daqueles que são perdidos. Olha, no trabalho eu falo muito isso para meus amigos e colegas de trabalho. A igreja, ela não é lugar de pessoas certinhas, bonitinhas, endireitadas. A igreja, ela foi feita para pecador. A igreja, ela foi feita para gente que precisa de conserto. A igreja foi feita para gente que precisa de tratamento. A igreja foi feita para gente que precisa de ajuda na área sentimental, na área espiritual, no casamento, nas finanças, com vícios, o que for. O dia que você encontrar uma igreja perfeitinha, que não tem ninguém desse jeito, sai fora dessa igreja. Porque fatalmente você está numa igreja que não é a igreja da qual Cristo veio e se entregou. Está me entendendo, queridos? As pessoas, o culto virou um encontro social, e o evangelho virou um meio de vida. Eu vou para a igreja porque é bonito, é gostoso estar com pessoas que falam bonito, ouvir uma bela palavra. É legal me relacionar com pessoas inteligentes. É gostoso ouvir uma bela canção, como foi cantada aqui, e me alegrar e derramar as lágrimas. É muito gostoso toda esta dimensão. Eu vou para a igreja por causa disso, porque eu me sinto bem. Virou um encontro social. Para alguns, o evangelho virou um meio de vida. As pessoas têm tempo para novela, para encontros às escuras, redes sociais, WhatsApp, e tempo nenhum para pensar nas coisas que são do alto. Mas escute, você que abandonou o primeiro amor. Colossenses 3 diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Eu não quero que você responda para mim, mas quanto tempo você destinou essa semana para as coisas de Deus? Pese na balança. Não precisa responder para mim. Quanto tempo você gastou conversando sobre coisas diversas da vida, do seu dia a dia, da novela, do filme, da política? E quanto tempo você destinou para buscar as coisas que são de cima? Tem alguma coisa errada no cristianismo moderno? Tem alguma coisa estranha? Porque as pessoas dizem que são seguidoras de Cristo, que seguem a Cristo, que servem a Cristo, mas não têm prazer nenhum com as coisas de Cristo. Não priorizam as coisas que são de Cristo. Tem alguma coisa estranha no cristianismo moderno? Há muita religião, há muitos religiosos e muita religiosidade, e pouca vida com Deus. As pessoas estão prontas para apontar, acusar, falar dos seus rituais, mas vida com Deus, pouquíssimo. Costumo falar sério, mas expondo a foto de 2 monges budistas. Não sei, já apresentei aqui para vocês essa foto? Não? Irmã, tem uma pasta, acho que está a Igreja Evangélica Quadrangular, e aí nessa pasta tem uma foto. Acho que está Igreja Evangélica Quadrangular. E tem uma foto aí, abre essa foto, 2 monges. Não se escandaliza não, irmãos. Presta atenção aí na coisa que vai acontecer. Pode jogar essa
foto dos montes, por favor. Há muita religião, religiosos, religiosidade e pouca vida com Deus. As pessoas estão cheias, as igrejas estão cheias de pessoas e, no entanto, estão vazias de Deus. Vai aparecer aqui, viu? Peraí. Eu vou lançar um desafio para vocês. Ali está aparecendo. Vai aparecer. Enquanto ela já está isso. Desafio. Quem é o mestre e quem é o discípulo? Quem dos dois aí é o mestre e quem é o discípulo? Uns estão dizendo assim, outros estão dizendo assim. E agora? Olha, não dá para saber. Como? Lembra de Pedro? Quando Cristo estava preso lá no alpendre, e aí Pedro de longe, olhando Cristo, e uma mulher olhou para Pedro e disse: olha, é um deles. Você está louca, mulher? Eu sou um deles, nada. É claro que é um deles. Fala igual a ele. Não, você está louca, sai daqui, mulher. Olha, se veste igual a ele. E o galo cantou. Depois que Pedro negou a Cristo 3 vezes, conforme Jesus havia dito que ele faria. Você sabe qual o princípio do discípulo? É que ele tem que ser igual ao seu mestre. O discípulo tem que ser igual ao mestre. Aí eu pergunto: quem é discípulo de Cristo aqui? A pergunta que vem na sequência é: as pessoas estão te confundindo com Cristo quando você passa? Lá na sua escola, lá no seu trabalho, no trânsito, por onde você anda, as pessoas estão te confundindo com Cristo. As pessoas estão dizendo para você: olha, rapaz, parece que eu vi aqui Jesus, o filho de Maria. É assim? A sua esposa, que não é evangélica, ela te admira porque você fala igual a Cristo Jesus. Você é bondoso, você é longânimo, você é benigno, você exercita a mansidão. Sua esposa te admira porque você tem as características de Cristo. O seu marido te admira porque você tem essas mesmas características. Então você reflete bem. Frequentar um culto à noite em uma igreja evangélica é muito fácil. Ser luz no meio da luz é muito fácil. Que diferença tem uma lâmpada da outra lâmpada da outra lâmpada? Nenhuma. O difícil é ser luz nas trevas. O difícil é você ser sal fora do saleiro. Ser sal dentro do saleiro, desafio nenhum. Mas ser sal fora do saleiro, aí é difícil. Há muita religião, religiosidade, pouca vida com Deus. Queridos, Deus está te dizendo nesta noite: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós somos motivados e queremos todos os dias. Eu dou aula para uma sala de novos convertidos todos os domingos. Eu vejo isso muito nitidamente. O novo convertido, ele quer conhecer mais de Deus, ele fica impressionado quando você fala de alguma coisa que ele: puxa, mas era assim mesmo. Quando eu falei sobre a Trindade, falei: rapaz, agora minha mente clareou. E ele quer perguntar, e ele quer saber, e ele quer de alguma forma. Parece, eu vejo o novo convertido. Vocês assistem, se não assistem, assistiram Chaves, né?
quando o Chaves, né, tava, o novo convertido é assim, empolgadaço, por querer saber das coisas de Deus, e vai ter evangelismo, e ele quer estar no evangelismo, e vai ter consagração, ele quer estar na consagração, e ele sobe morro para evangelizar, e desce morro, e olha, é uma bênção. É uma bênção, ele está super envolvido com a igreja, com as coisas da igreja, e é palma toda obra. Mas o tempo passa, algumas coisas acontecem, esse camarada entra no ciclo vicioso e acaba virando um religioso, frequentador de igreja, entra, dá o dízimo, cumpre a sua obrigação religiosa e vai embora. O que acontece? Eu queria tratar agora 3 causas que nos afastam do primeiro amor. Talvez essas 3 causas chegaram a afastar você do primeiro amor. Talvez você vive o Evangelho e encara o Evangelho de uma forma mecânica, automática. A sua vida cristã se resume a cumprir ritos, rituais. E a mensagem de Deus para a sua vida talvez seja a mesma mensagem que ele deu para a igreja aqui de Éfeso. Eu conheço as tuas obras. Você é uma pessoa que trabalha muito, esforçado, se dedica, mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Primeira causa que nos afasta do primeiro amor e faz a gente perder o brilho e a empolgação do primeiro amor. Foco errado. Foco no problema e não no caráter de Deus. Olha, existe muita gente pregando sobre, como eu já falei agora há pouco, dizendo que vem para a igreja, que vai ser uma bênção a sua vida. Já ouvi até pastor falando assim, ó, todos os seus problemas serão resolvidos. Que mentira! Vem para a igreja que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Olha, irmão, não vai não, tá bom? Você se entregar a Cristo Jesus e começar a seguir a Cristo Jesus, você vai arrumar tanto problema para a sua vida que vou te contar. Mas olha, isso é bom, não é ruim, ok? Isso é bom, não é ruim. Em nenhum momento o Evangelho de Cristo propõe uma vida sossegada para você, cristão. O próprio Cristo falou: neste mundo tereis aflições, perturbações. O próprio Cristo disse isso. Mas tende bom ânimo nas aflições, nas perturbações. Tenha bom ânimo, porque eu venci este mundo. Eu venci este mundo. E quando Cristo fala isso, eu me lembro logo de Hebreus 11, quando o escritor aos Hebreus diz que desses que passaram por este mundo e sofreram aflições e perturbações, Deus fala que eles morreram, e chega a dizer assim, que o mundo, este mundo, não era digno deles. Não era digno deles. Elias, quando ele foi ameaçado por Jezabel, ora, quem era Elias? Elias era um profeta que fez tantas coisas maravilhosas por Deus, na unção do Espírito Santo. Chegou a ressuscitar um soldado que estava morto. O homem pintou e bordou. O homem que de fato caminhou com Deus. Uma mulher ameaçou o camarada, e aí Elias entrou em depressão. Elias, ameaçado, fugiu para o deserto, se escondeu numa caverna. Sabe qual é o problema de Elias? O problema de Elias é que ele estava olhando o problema. O problema de Elias é que ele estava focando na dificuldade.
O problema de Elias é que estava mirando as circunstâncias. Quando você começa a olhar para os problemas, quando você começa a olhar para as circunstâncias, você vai perdendo o seu brilho, a empolgação, o contato com Deus, aquela coisa de saber que, não, que se tiver montanha assim, se tiver montanha na minha frente, eu vou orar, ela vai sair, porque a Bíblia diz que se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, eu vou orar, a montanha se joga no mar, ela vai ter que sair essa montanha. Não, perdido assim, ousado, empolgado, glória a Deus. Elias focou no problema. Foi preciso Deus falar com ele, mandar lá um corvo, servir ele, falar, camarada, levanta dessa sua vida de depressão, de paralisia, se levanta, rapaz. Ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Fica tranquilo, não está perdido, não. Olha, eu vou fazer muito mais na sua vida, eu vou realizar muito mais na sua vida. A sua trajetória e caminhada comigo, Elias, só está começando. Muito mais ainda eu tenho para realizar na sua vida. Não, ele sabia, Elias, que ia ser arrebatado numa carruagem de fogo. Você não sabe ainda o que Deus vai realizar na sua vida. Você não tem a mínima noção do que Deus vai fazer na sua vida. Lembra-te de onde você caiu. Volta, se arrepende e pratica as primeiras obras. Os 12 discípulos no caminho de Emaús, lembra? Saíram de uma aldeia perto de Jerusalém, estavam indo para Emaús. Discípulos, eles caminharam com Cristo, viram os milagres, conheceram as profecias, as promessas de que ele realmente iria morrer, de que ele iria ressuscitar após o terceiro dia. Esses 12 discípulos sabiam de tudo isso, mas eles estavam no caminho, a Bíblia fala que estavam arrazoando um com o outro, conversando, triste, chateado. Camarada, você viu, já é terceiro dia, Jesus nos ressuscitou, nós abandonamos nossas vidas, nós deixamos tudo acreditando na palavra desse homem, e agora ele não está mais aqui, ele não ressuscitou, está tudo acabado, está tudo destruído. A Bíblia fala que esses 2 discípulos estavam conversando e Jesus chegou do lado deles e perguntou: ei, o que é que vocês estão falando um com o outro aí? E aí os discípulos: olha, você é estrangeiro, porventura, você não sabe dos últimos acontecimentos, você não sabe das circunstâncias, está tudo uma grande droga, e você pergunta o que está acontecendo. Jesus estava do lado deles, eles conheciam Cristo Jesus, mas porque o foco deles estava nas circunstâncias dos últimos dias, o foco no problema, eles não perceberam. Quem estava ali do lado deles, caminhando com eles, era o próprio Cristo Jesus. É preciso você tirar o foco do problema. É preciso você tirar o foco das tuas dificuldades. É preciso você olhar para o caráter de Deus. Irmão, é muito difícil. É fácil para você falar, porque você não está vivendo a crise que eu estou vivendo. Eu estou desempregado, eu sou avançado de idade por causa da crise aí, e eu estou pagando aluguel. Como é que vai ser? Conheci uma pessoa, olha, crente, que meu Deus do céu, ficou desempregada. Meu Deus, agora como é que vai ser? Menina, que Deus que você serve, que Jesus que você pregou até hoje, que Bíblia que você tem, que conhecimento de Evangelho que você tem. Teve um dia em uma empresa que eu trabalhava, não estava muito legal ali a situação, muita opressão, perseguição, e eu orei, fiz isso algumas vezes, viu? Eu orei e falei: Deus, olha, sem condições, o Senhor não me chamou para viver debaixo de escravidão,
de homens principalmente. O Senhor me chamou para viver na liberdade. E eu preciso que o Senhor me ajude a resolver esse problema. E tem mais, tem que ser esta semana, sem querer na ordem, tá, Deus? Mas o Senhor vê como o negócio está difícil. Queridos, vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 36 anos. Tive na última empresa minha aqui tirar uma outra carteira profissional porque não tinha mais espaço para preencher o registro da última empresa. Eu nunca fiquei desempregado. Eu nunca usei o seguro-desemprego. Nunca. Não sei o que é isso, desemprego. E outro dia eu perguntando, Deus, que coisa. Meus irmãos, tem irmão que ficou 2 anos aí desempregado. Eu vejo tanta gente desempregado. E, meu Deus, o que é que tem em mim diferente dos demais? Aí Deus me levou alguns anos atrás, quando eu estive em Salvador, dando um treinamento, e eu estava no hotel fazendo um devocional. O Senhor Deus falou comigo, disse: olha, Ezequiel, do que você precisou para chegar aonde você chegou? Que curso de faculdade você precisou? Que curso técnico? Que instrução? Eu falei: Deus, nenhuma. Olha para frente agora, para o futuro. Onde você se vê? Na frente de uma empresa, como um grande empresário, ou na frente de uma igreja, pregando o meu evangelho? Eu falei: Deus, meu futuro é envolvido na tua obra, pregando o teu evangelho. Ezequiel, investe no teu futuro. Investe no teu futuro. Eu tenho te colocado no meio dos grandes. Cuida das minhas coisas, da minha obra, do meu reino, do meu evangelho, que eu vou cuidar de você. Eu vou te colocar onde você nunca esteve. Eu vou te levar a lugares que você nunca foi. E Deus me reportou nesse momento para esse dia, e eu falei: estou entendendo, Deus. Me levou lá para o texto da lei da semeadura, lembra? Aquilo que você planta é o que você vai colher. E aí Deus falou: Ezequiel, quantas pessoas você já não ajudou com o emprego? Quantas pessoas? Olha para trás. E eu comecei a contar, eu perdi a conta. E ainda hoje tenho isso comigo. A minha equipe lá era composta de gente da igreja, irmãos, amigos. E Deus falou: olha, como é que você pode ficar desempregado se você só semeia emprego na vida dos outros? Como é que você pode ficar desempregado se você só cuida das minhas coisas, da minha obra? Eu seria um Deus muito injusto se você experimentasse o desemprego, se você experimentasse o seguro-desemprego. Queridos, ajuste o seu foco. Eu não sei aonde você está mirando. Talvez o seu problema seja gigante, como era o problema do exército de Israel. E exatamente nenhum soldado de Israel ousava ir guerrear contra o gigante. Nenhum. Por quê? Ele estava olhando para o problema. Qual era o problema? O camarada é grande, o camarada é forte, o camarada é um guerreiro, é um soldado, é um gigante. E lutar com esse cara aí, Deus me livre, não vou nunca. Até que chega um baixinho, franzino, servo de Deus, que não olha para o problema, mas que olha para o caráter de Deus e diz: eu vou guerrear contra esse gigante. E o gigante pergunta: como é que tu vai guerrear comigo? Ele fala: olha, você vem contra mim com armas, com lanças, com esses aparatos inteiros, mas eu vou contra ti no nome do Senhor Jesus. Eu não sei como, mas eu sei que Deus vai fazer eu derrubar esse gigante. Eu não sei como, mas eu sei que Deus vai abrir o mar vermelho. Eu vou passar a pés enxuto. Eu não sei como, nascente, mas eu sei que Deus vai fazer brotar água, nem que seja da rocha. Eu não sei como esta muralha vai ser derrubada. Eu, por enquanto,
os midianitas, Senhor, puxa, eu sou um agricultor, eu estou molhando trigo quietinho aqui, Senhor, no lagar, porque eu estou com medo, inclusive, que o lagar é local de se pisar na uva. Eu estou molhando trigo aqui, justamente para os midianitas não virem me atacar. Deus fala: é você que eu quero que liberte meu povo. Não, você está de brincadeira, né, Deus? Não, é sério. Você vai libertar meu povo. 25 mil homens. Eu vou conseguir pelo menos ter um exército. É muita gente, Deus. Eu não preciso de tudo isso. Deus, eu sou um agricultor. O meu exército é tudo homem da enxada. Nenhum soldado experimentado em guerra. E o Senhor quer me deixar com 300 homens. Gideão, não foca no problema, foca no caráter de Deus. Olha para Deus. Olha, você pode ter perdido algumas batalhas, você pode ter errado muitas vezes, você pode ter tomado caminhos que não deveria, você pode ter feito coisas que não deveria, você pode estar amontoando um monte de históricos, tragédias e desgraças. Mas o profeta Ezequiel, no capítulo 34, no último versículo, ele diz: vós, pois, ovelhas minhas, homens sois, mas eu sou o vosso Deus. Você não pode, eu posso. Você não consegue, eu consigo. Você não sabe, mas eu sei. Foca no caráter do Deus que é infalível, imutável, que nunca perdeu uma batalha, o Jeová Rafá, o Jeová Jireh, o Deus dos exércitos. É Ele que luta com você. Quando você parar de focar no problema e começar a focar no caráter de Deus, olha, eu não sei como, mas eu sei que Deus vai fazer. Eu não sei como, mas eu sei que Deus vai resolver. Eu não sei como, mas eu aprendi que eu devo focar no caráter de Deus. Eu vou focar no caráter dele, porque eu não quero perder o meu primeiro amor. Quando você foca muito nos problemas, fica depressivo, só pensa nele. Ai meu Deus, problema, dificuldade. Ai Jesus, a luta é grande. Ai, eu não vou para a igreja. Ai, eu não vou porque, ai Jesus, não dá. Você vai perdendo as experiências que Deus te daria no deserto. No deserto. O deserto é o melhor local para você ter experiência com Deus. A crise, a dificuldade é o melhor momento para você conhecer de fato o Deus que você diz que serve. Foca nele, queridos. Aleluia. Não foca no problema. Para de ver e ouvir coisas que vão te afastar de acreditar no caráter de Deus. Para de assistir Marcelo Rezende. Não corta para ele não, viu? Fica tudo. Segunda causa que faz você deixar o primeiro amor é você deixar a sua razão falar mais alto do que a fé. Quando você deixa a sua razão, porque você vai estudando, você vai conhecendo, você vai se sentindo o entendido. Principalmente você faz teologia, né? Enquanto faz teologia, é um cara mais humilde. Não estou dizendo que não deve fazer sim, faça. É preciso conhecer a palavra de Deus de todas as formas. Aí quando você começa uma teologia, você fala assim: ixi, todas as igrejas estão erradas, todos os pastores estão errados. Deus durante séculos veio usando este modelo de igreja, de estrutura eclesiástica, e o cara, o ano passado, faz teologia, e ele fala assim, descobre esse ano, está tudo errado. E aí ele começa a ser um problema lá na igreja local, ele enfrenta resistência, e aí ele fala assim, tá louco, viu? Não dá mais para... Vou virar um desigrejado. Ou fica o igrejado importuno, na igreja criticando tudo e todos, não faz nada, fica aí criticando tudo e todos. Não deixe sua razão falar mais alto que a fé. Ele fala que o justo viverá pela fé. O que é fé?
forma resumida, a fé é acreditar naquilo que você não enxerga. Fé, em Hebreus, é o fim e fundamento das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não veem. Isso é fé. Isso é fé. Jó, ele entendia. Qual é um exemplo de um camarada que poderia deixar o seu primeiro amor? Todos seus amigos extremamente racionais. A esposa dele, então, tá mal, rapaz, olha a tua situação, cheio de doença, perdemos tudo. Deus é misericórdia de você, amaldiçoa esse Deus que fez tudo isso para você e morre, troço. A mulher falou, foi mais ou menos nessa pegada. Morre, acaba logo esse sofrimento aí, pelo menos eu pego o dinheiro do teu seguro e vivo bem. Não sei se tinha seguro essa época, tá? Estou brincando. Os amigos de Jó, olha, Jó, eu acho que você deve estar em pecado, porque não é possível você numa situação dessa, assim, tão deplorável, perdeu casa, perdeu amigos, perdeu filhos, perdeu tudo. Olha, eu acho que você deve ter errado no 7º mandamento. Eu acho que você deve ter errado quando você entrou descalço lá no templo, racional demais, os amigos. E Jó, mesmo sem entender, mesmo sem ver um palmo do seu futuro à frente, Jó simplesmente dizia assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém. Fé, fé. Eu sei que alguma coisa Deus vai fazer. Eu sei. Para de encarar as coisas na racionalidade e volta um pouco para a fé. Houve uma época, eu estou falando para você, é coisa que eu tenho vivido na minha vida. Quando a minha primeira filha, a mais velha, nasceu, 1 ano de idade, 10 horas da noite, ela disparou num choro incontrolável. Meia-noite não parava, e eu peguei minha esposa e minha filha e fomos para o hospital Bênçãos Português aqui em Santo André, levar minha filha. E eu era um cara nesse momento que tinha, por conta do seminário, e eu me sentia um cara extremamente racional, explicava tudo dentro da ciência, da razão, né, numa perspectiva histórica, fazia uma exegese dos textos, dos fatos. Era um cara extremamente frio e calculista. Não, isso é meninice, não, isso daí não. Fazia parte, inclusive, de um grupo de pessoas na internet que tinham como objetivo explicar os milagres através de uma perspectiva racional, a fé racional. E a minha filha estava chorando, 3 horas da manhã, ela não parou de chorar, ela chorava ininterruptamente, das 10 horas da noite, já era 3 horas da manhã, a gente ali naquele desespero, minha filha chorando de dor. E por eu ler muito, houve um momento que ela começou a virar o olhinho dela e dilatar os ânus dela, e quando isso acontece, a pessoa já está no momento final de vida. E quando eu vi aquilo ali, eu saí de perto, deixei ela no colo da minha esposa e desci naquele banheiro que tem lá embaixo do banheiro portuguesa. Entrei no banheiro, fechei a porta e fiz uma oração: Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa, porque minha filha, ela está morrendo agora, e a minha razão, a minha racionalidade não pode fazer absolutamente nada por ela, mas o Senhor pode. Mas o Senhor existe. Deus, não leva a minha vida. Me perdoa, Deus. Me dá essa experiência contigo e nunca mais eu vou avaliar as coisas da fé pela razão. Nunca mais.
Deus, não leva minha filha. E eu voltei, minha filha parou de chorar. Estava lá sem chorar, no colo da minha esposa. E até hoje, ela está com saúde para dar e vender. 10 anos, está aqui embaixo da escolinha. Pare de encarar a vida cristã através da racionalidade. Sabe por quê? O Evangelho de Deus é loucura. É loucura. É loucura para os que perecem, mas é poder de Deus. Deus cura sim, os milagres acontecem, as pessoas falam em línguas, o coxo anda, o morto ressuscita, dinheiro aparece na conta assim. Isso tudo acontece porque existe um Deus e vela pelos céus, e eu creio nesse Deus, o Deus provedor. Aleluia! Aleluia! A razão dizia para Pedro, que passou a noite inteira pescando. A razão dizia para Pedro é: estamos em crise, que não tem peixe nenhum na água, eu não pesquei nada. E aí ele se depara com Cristo e Cristo fala para ele assim: Pedro, volta lá. Não, Deus, eu sou pescador, eu sou um cara profissional da pesca, eu passei a noite inteira, eu conheço todas as técnicas da pesca, eu sei tudo de pesca, eu passei a noite inteira tentando pescar, eu não peguei um peixe, os peixes estão de greve, eu acho. E Jesus falou: volta lá, Pedro, e tu vai jogar a rede para o outro lado. Você viu, mas não é para o outro lado que joga, eu jogo do lado certo. Não, Pedro, volta e joga para o outro lado. Volta, porque, rapaz, tem coisa que não é na razão, é pela fé. Pedro voltou pela fé, jogou pela fé, e ele não podia colocar os peixes no barco de tantos peixes que ele pegou. Pare de olhar as coisas pela razão e comece a olhar as coisas pela fé. A razão diz que o Brasil está numa crise financeira tremenda. A razão diz que o Brasil está enfrentando o maior desemprego da história. A razão diz que o Brasil está enfrentando uma situação onde as pessoas estão empobrecendo. Mas a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. A palavra de Deus diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A palavra de Deus diz que os seus amados Ele dá enquanto dormem. A palavra de Deus diz para você nessa noite que Ele é o teu Deus, o teu provedor. Aleluia! Terceiro e último, terceira causa, que nos afasta do primeiro amor. Quando nos alimentamos mais das coisas desse mundo, mais nos afastamos do primeiro amor. Escuta uma coisa, de uma vez por todas: nós não somos deste mundo. Nós não somos aqui. Nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Nós somos expatriados. Seremos repatriados muito em breve. A nossa pátria é celestial. O nosso sofrimento não vai acabar. Estamos vivendo alguns momentos. João 14, Cristo falando lá no Evangelho de João, diz que Ele vai nos levar para onde Ele está. Ele foi lá preparar um lugar para nós e voltará. Está muito claro, não deixa dizendo: eu vou, mas eu voltarei para vós outros, para que onde eu estiver, vós estejais também. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O próprio Cristo disse isso. Ora, se você não é deste mundo, pare de se alimentar das coisas deste mundo. Se você não é deste mundo, pare de querer se envolver com as coisas deste mundo. Se você não é deste mundo, pare de querer estar aonde as pessoas deste mundo estão. Queira estar aonde as pessoas da sua pátria estão. Busque as coisas que são da sua pátria, a pátria celestial. Amém. Busque as coisas que são de cima. Busque as coisas que são do alto. Se encha da palavra de Deus, se encha do Evangelho de Cristo, se encha de canções de Deus na sua vida. Pare de ficar ouvindo coisas do mundo, vendo coisas do mundo, assistindo coisas do mundo.
Pare de se envolver com as coisas deste mundo. Você está de passagem por aqui. A sua pátria não é esta. É preciso voltar ao primeiro amor. Ajuste o foco. Não olhe as circunstâncias. Olhe para o caráter de Deus. Se importe com as mesmas coisas que Cristo se importaria. Cristo se importaria com isso, eu vou me importar também. Ele é o meu modelo de ser humano, porque Ele viveu aqui de maneira que eu devo seguir os passos dele. Não negocie, não barganhe sua fé. Sirva a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez por você. Não sirva a Ele querendo algo em troca de Deus. Não escute tudo que Ele precisava fazer para te convencer de que vale a pena servi-lo. Ele já fez. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de homem e foi obediente até a morte, e morte de cruz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom, a virtude de Deus é a vida eterna. Tudo que Ele precisava fazer para te provar de que vale a pena servi-lo, Ele já fez. Ele não precisa fazer absolutamente mais nada. Viva aqui como um expatriado, logo você será repatriado. Cristo vem nos buscar. Abandone a razão, deixe de olhar a vida pela sua perspectiva e passe a olhar pelas perspectivas de Cristo. Deixe a religiosidade, deixe as práticas religiosas automáticas e passe a se envolver com as coisas de Deus com amor, servindo a Ele com alegria. Priorize na sua vida o reino de Deus e a sua justiça, e creia que todas as demais coisas irão ser acrescentadas. Sirva a Cristo. Servir a Cristo é muito mais que frequentar belas reuniões. Servir a Cristo é negar-se a si mesmo, é tomar a sua cruz todos os dias. Lembre-se de onde caíste, arrepende-te e pratica as tuas primeiras obras. Fique em pé, querido. Oh, aleluia! 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 Eu sei que a Espírito Santo de Deus falou no seu coração. E isto está muito claro para mim. Isso está muito nítido para mim. Deus falou com você. Você que tem vivido um cristianismo barato, raquítico, fraquinho, de frequentar igrejas. Você que um dia fez tantas coisas bacanas. Você que um dia chegou a dizer: olha Deus, antes eu te conheci de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Você pregou a palavra de Deus com tanta ênfase e ousadia. Isso passou. Você viu tantas coisas nas igrejas que te disseram. Você mesmo viveu na sua vida tantas realidades e histórias que ofuscaram no seu coração a verdade de que vale a pena servir, vale a pena seguir a Cristo mesmo na dor. Você que tem olhado para o seu problema e tem dito: olha, não tem condições de servir a Deus com esse problemão que eu estou. Se esquece. E nesse mundo você vai ter as suas mesmas preocupações, é isso mesmo. Mas olha, Cristo venceu o mundo. Natural que você pensa também. Isso vai acontecer. Eu não quero insistir muito. Eu queria que você fechasse seus olhos, todos. Ficou uma laranja. Como a narabaxê, como minerais. Chegou a hora de você tomar uma decisão firme com Deus agora. Você, desviado, se distanciou do caminho do Senhor por um tempo. Eu quero te convidar agora, vem aqui na frente. Não recuse o chamado do Espírito Santo na sua vida. Você está dentro da igreja, participa de todos os
eventos. Mas de fato, você perdeu o primeiro amor. Você não faz as coisas mais com a ênfase, com a ousadia, com a empolgação do qual você fazia. Deus reconhece que você é uma pessoa que se esforça muito, trabalha muito, como Ele falou para a igreja de Éfeso. Mas Ele diz: olha, eu tenho contra ti, que perdeu o primeiro amor. Você não faz mais as coisas com amor. Você faz no piloto automático, com uma prática religiosa. E Deus quer fazer muito mais na sua vida, a partir de hoje. Talvez é esse dispositivo que está faltando na sua vida, para que esta comunidade aqui experimente um crescimento como nunca experimentou. Talvez seja esse dispositivo que esteja faltando na sua vida, para que este bairro conheça quem é Jesus e do que esse Jesus pode fazer por ele. Então eu quero te convidar, você que quer ter um compromisso mais sério com as coisas de Deus, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Olha, eu quero continuar fazendo, eu já faço, eu quero continuar fazendo, mas eu quero fazer com uma maior ousadia. Eu quero fazer, mas eu quero fazer de maneira que seja a diferença. Eu não quero ser mais do mesmo. Eu não quero ser mais do mesmo, mas eu quero fazer aí da maneira que eu fizer. Eu quero fazer e quero que isso tenha uma repercussão monstruosa no meu bairro, não para a minha glória, mas para que o nome desse Jesus seja glorificado. Talvez seja esse dispositivo que esteja faltando para nós vermos mais coxos andarem, mais paralíticos andarem, mais cegos enxergarem, mais mudos falarem. Talvez seja esse dispositivo de pessoas que queiram se comprometer de verdade com o reino de Deus. Pessoas que não queiram viver o evangelho mesquinho, pop. Pessoas que querem viver o evangelho da igreja primitiva, o evangelho de entrega total. Quando eu disse para Deus que Deus, eu não quero viver com base da história, da experiência dos outros, eu quero ter uma experiência contigo marcante. E quando eu tive câncer, como eu contei já o testemunho aqui, o Senhor me curou de câncer. E depois veio a minha filha, e depois veio a experiência com outra filha mais nova. E Deus tem me marcado todos os dias com experiências fantásticas. De forma que eu falei para um ateu outro dia, eu falei: rapaz, você pode ter a teoria mais bela do mundo, mas nenhuma teoria vai falar mais forte do que uma vida de experiência com Deus. Eu falo para você que Deus existe, não por questões filosóficas, mas de andar com Ele, de ter uma vida com Ele, de enxergar Ele na minha vida, de ver os milagres dele na minha vida. Te garanto que Ele existe, eu sou prova viva disso. Talvez seja faltando isso na sua vida. Vem aqui na frente, já vou orar. Mas dá tempo ainda de você. A atitude de você vir aqui na frente não é para engrandecimento de pastor, de igreja, mas é para você, um ato declarativo para os principados e potestades, dizendo para eles que acabou, chega. Vocês estão vendo, eu não vou falar apenas, mas agora eu vou agir. O vir aqui à frente é uma atitude clara para os principados e potestades, que você está tomando de fato, de verdade, uma outra decisão. Está fazendo uma outra escolha. Acabou, chega de viver essa vida de aparência. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado por tua presença aqui, Senhor. Obrigado por tua obra aqui, Espírito Santo de Deus. Obrigado porque mais uma vez o Senhor tem se mostrado fiel à tua palavra. A tua palavra que não volta vazia, mas que quando sai, ela faz o que te apraz. Isso aqui, Senhor, é para a tua honra e para a tua glória, Pai. Essas vidas que estão aqui na frente, Senhor,
Elas entenderam que existe uma necessidade de um compromisso sério contigo e com o teu reino. Essas pessoas que estão aqui na frente, Senhor, entenderam que é preciso viver um evangelho de verdade, um evangelho de andar contigo, de experiências contigo, Senhor. A vida dessas pessoas não será mais a mesma. Os vizinhos dessas pessoas não serão mais os mesmos. Os familiares, os parentes, os cônjuges, o irmão, a irmã, os filhos, Senhor, não serão mais os mesmos, ó Deus. Porque eles estão firmando um compromisso contigo aqui nessa noite, Senhor, de andar e viver, ó Deus, contigo nesta terra, de exalar o teu bom cheiro, de ser um discípulo, de maneira que outros os confundam contigo, Senhor. Se o diabo pensou que ele iria ceifar essas vidas, se o diabo pensou que ele iria paralisar a vida espiritual desses aqui, ó Deus, nesta noite, mais uma vez, ele perdeu, Senhor. Aleluia! Mais uma vez, ele perdeu a batalha, Deus. Porque o Senhor está levantando aqui um exército de pessoas que farão a diferença por onde quer que eles andem, Senhor. Deus, em nome de Jesus, cura através da vida deles. Em nome de Jesus, Deus, traz revelações através da vida deles. Em nome de Jesus, da palavra profética na vida desses, ó Deus. Ressuscita mortos através da vida desses aqui, Senhor. Tudo aquilo que está desajustado na vida sentimental, que o Senhor venha ajustar agora em nome de Jesus. Toda enfermidade que tentou paralisar a vida espiritual desse e dessa, Senhor, em nome de Jesus, que ela ceda e que ela seja extirpada de uma vez por toda da vida desses, em nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria que foi feita para atrapalhar a prosperidade, em nome de Jesus, que ela seja desfeita e quebrada agora, em nome de Jesus, Pai. Dá visões, derrama os teus dons espirituais, renova-os em outras línguas, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Vivam como nunca viveram. Se aproximem como nunca se aproximaram do Evangelho de Cristo, sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.